rasa. Eles puderam ver o cansaço no rosto de Jesus quando ele se içou sobre a lateral do barco. Ele ficou parado por um tempo, olhando para fora sobre a água e respirando profundamente e devagar. Os discípulos trabalhavam ao redor dele, puxando as cordas e empurrando o barco para águas mais profundas. Eles desfraldaram a vela e a brisa suave a capturou e começou a guiá-los pela água. Jesus puxou seu casaco ao redor dele, encontrou seu lugar habitual na proa do barco e deitou-se. Ele usou um feixe de pano de vela antigo como travesseiro e em poucos momentos estava dormindo. Os discípulos relaxaram na jornada. As conversas eram silenciosas, enquanto cada um refletia sobre os milagres que tinham visto. Não muito tempo depois de partirem, aqueles que haviam sido pescadores antes de conhecerem Jesus estavam de pé no barco olhando para o céu. As milhares de estrelas foram sufocadas na escuridão à medida que grandes bancos de nuvens começaram a se aproximar deles. Acima deles, a vela começou a bater e estalar, enquanto o vento girava ao redor do barco. Mesmo aqueles que não estavam acostumados a velejar sentiram a mudança. Gotas d'água espirraram pelo convés à medida que a proa do barco subia e descia na água. Tiago e João correram até o mastro e começaram a recolher a vela, mas o vento ficava mais forte a cada momento. Eles pediram ajuda e outros se reuniram ao redor deles para baixar a vela pesada que chicoteava para trás e para frente no vento. O convés começava a se erguer à medida que o banco de nuvens apagava cada estrela. Então veio a chuva. Era como se os próprios céus tivessem se aberto. E um dilúvio foi desencadeado no mar da Galileia. E durante tudo isso, Jesus dormia. Onda após onda batia no barco. O vento uivava pelo convés e a chuva despejava. Os discípulos, que não sabiam nada sobre navegação, estavam encolhidos juntos, tentando se abrigar um pouco da tempestade. Eles observavam seus companheiros experientes lutando com o barco, tentando mantê-lo estável, enquanto as ondas incessantes rolavam contra eles. O casco de madeira rangia e gemia a cada onda, enquanto a água inundava pelas laterais. Relâmpagos iluminavam o céu, enquanto os trovões ecoavam ao redor. E durante tudo isso, Jesus dormia. Pedro pegou um monte de baldes, passou-os para seus amigos assustados e disse-lhes para começarem a tirar a água. Eles escorregavam pelo convés enquanto tentavam encher os baldes e jogar a água para fora. Eles pensaram que haviam perdido alguém, mais de uma vez, quando uma onda os derrubou e os lançou no convés. O medo tinha se espalhado até mesmo para os marinheiros mais experientes. O vento estava arremessando o barco de um lado para o outro e a violência das ondas era aterrorizante. Em um momento eles subiam a uma grande onda e no próximo eram lançados em suas profundezas. Cada onda ameaçava subjugá-los. E durante tudo isso, Jesus dormia. João lutava no leme, tentando constantemente manter o barco apontado para as ondas, para evitar que fossem subjugados. Mas então aconteceu. O barco girou quando mergulhou em uma onda. E João não conseguiu corrigir a direção a tempo. No próximo momento, uma onda gigantesca colidiu com o barco com um estrondo ensurdecedor. Os discípulos foram derrubados e caíram no convés. A água os envolveu e eles sentiram a proa mergulhar sob as ondas. O terror se apoderou dos pescadores e eles souberam que o barco estava afundando. E durante tudo isso, Jesus dormia. Desesperados, os discípulos agarraram Jesus e o sacudiram para acordá-lo. Senhor, salva-nos! Vamos nos afogar! Jesus abriu os olhos e viu o medo nos rostos de seus discípulos. Então ele disse:
Homens de pouca fé, por que vocês têm tanto medo? Os discípulos ficaram atordoados em silêncio. Será que ele não sabia o que estava acontecendo? O barco ainda estava se movendo violentamente enquanto o vento e a chuva sopravam sobre eles. As ondas estavam batendo no barco e Jesus estava calmo. Ele sacudiu seu casaco e se levantou. O vento uivava ao seu redor e seu rosto estava iluminado, mas o raio cruzava o céu. Ele olhou para cima, para a tempestade feroz acima dele e falou: paz. Num instante, o vento cessou e a chuva parou. Jesus dirigiu seu olhar para as ondas monstruosas e repreendeu-as. Aquiete-se. Naquele momento, o mar da Galileia ficou calmo como um lago. Quase não se via uma única ondulação em sua superfície. As nuvens sinistras se afastaram e a noite foi novamente preenchida com 1000 estrelas. Os discípulos ficaram chocados. Eles se levantaram e foram até a beirada do barco, olhando para fora, sobre a água. Apenas um momento antes, o mar tinha rugido para eles e eles estavam convencidos de que era o fim. E agora? Paz e tranquilidade. O único som era o suave lapidar da água contra o casco de madeira. Quem é este homem? Alguém sussurra. Até o vento e as ondas lhe obedecem. Jesus se apoiou na beirada do barco e sorriu, enquanto observava o nascer do sol sobre a água. Os discípulos se moviam nervosamente ao seu redor, enquanto recolhiam os remos e começavam a remar pelo mar calmo como um lago. Em pouco tempo, chegaram à margem distante e encalharam o barco na praia. Havia uma sensação de reverência enquanto deixavam o barco e caminhavam pela areia. Jesus os guiava como se acalmar uma tempestade fosse a coisa mais normal do mundo.